Olá, oitavo ano. Vamos iniciar hoje nossa segunda aula de revisão. Preparei para vocês um conteúdo sobre a Revolução Inglesa. Passei também, durante o período em que as nossas aulas foram suspensas, uma atividade referente a esse assunto, um TD com algumas questões, que a gente vai estar resolvendo em outro momento. Mas vamos rever os pontos principais sobre a chamada Revolução Inglesa, que termina com a sua última fase, a chamada Revolução Gloriosa. Lembrar que esse processo revolucionário contribuiu para a implantação do sistema parlamentarista que vigora até hoje na Inglaterra, um sistema de governo implantado ainda no século XVII e que funciona até hoje no país britânico. Vamos iniciar o nosso slide hoje. Vou passar aqui o primeiro para vocês. Os antecedentes. Como nós vimos em sala, nós fizemos todo a linha do tempo, né? O cronograma dos principais acontecimentos que vão levar a Inglaterra a implantar o primeiro governo parlamentarista, a primeira monarquia parlamentarista na Europa. Então, para a gente poder entender de que maneira a Inglaterra vai chegar a esse momento, a gente tem que voltar um pouco ainda aí no século XVI para entender como funcionava a sociedade, a política e a economia no país britânico. A Inglaterra, como a maioria dos países da Europa aí no século XVI, vivia um sistema absolutista, né? Ela era governada por reis, por monarcas. Nós vamos ter aí duas dinastias de grande destaque nesse período. Primeiro, a chamada dinastia Tudor, sob a liderança e o governo de Elizabeth I, a Inglaterra vai viver um período de grande esplendor e de crescimento financeiro da chamada burguesia comercial. Essa nova classe econômica que estava despontando aí, ganhando notoriedade, espaço, principalmente com relação ao comércio marítimo. Nesse período da dinastia Tudor, a rainha Elizabeth I ela vai incentivar bastante as atividades comerciais, ela vai conceder uma certa liberdade monetária aos comerciantes, vai contribuir muito, vai ter um espaço muito grande para as atividades mercantis, principalmente aquelas que ocorriam no Oceano Atlântico, fazendo uma ligação aí do país britânico com o continente americano. Então, a gente vai ter uma grande expansão colonial inglesa também na América e na África. A gente vai ter aí a chegada ao fim da dinastia Tudor com a morte da rainha Elizabeth I. E pelo fato dela não ter descendentes ao trono, um parente próximo assume o governo, dando início a uma nova dinastia, a chamada dinastia Stuart. Durante a dinastia Stuart, a gente vai ter aí um certo retrocesso nessa liberdade política que foi dada à chamada burguesia. Então, durante aí os reinados, né, da família Stuart, a gente vai ter uma certa centralização cada vez maior política nas mãos dos reis. Primeiro Jaime I e logo depois Carlos I. Então, a dinastia Stuart, como eu contei para vocês, ela vai acabar sendo marcada pela implantação cada vez mais do chamado absolutismo, com a centralização do poder político nas mãos aí do rei, né, do governante máximo, diminuindo de certa maneira a participação do parlamento britânico. É claro que essa forma centralizadora de governança de Carlos II vai gerar um certo descontentamento entre os burgueses. Aí que a gente vai ter uma forte oposição do parlamento britânico ao governo Stuart. De um lado, nós vamos ter o parlamento, composto aí pela chamada gentry, a nobreza ligada à terra, e a burguesia. Nesse período, o parlamento vai lançar,
como já tinha dito em sala para vocês, a chamada petição de direitos, que tentava limitar aí os poderes do rei, né? E na qual o rei ele não poderia tomar nenhuma decisão sem fazer consultas ao parlamento. É claro que o rei não iria deixar isso barato. Carlos I decide então mandar fechar o parlamento, vai perseguir os seus opositores, o que vai gerar um maior descontentamento e uma maior rivalidade entre o rei e o parlamento britânico. O parlamento tenta novamente uma artimanha numa tentativa de controlar o poder do rei. Entre essas artimanhas, uma que proibiu o rei de dissolver. O que seria dissolver? Fechar, acabar com o parlamento. E tornava aí a obrigatoriedade, tornava algo obrigatório o rei convocar pelo menos uma vez ao ano o parlamento, a cada 3 anos, desculpa, o parlamento, para que ocorressem consultas aos parlamentares, seja sobre um novo imposto, sobre a criação de uma nova lei, nada poderia ocorrer sem que o parlamento pudesse opinar, né? E isso vai contribuir ainda mais para os conflitos entre o rei Carlos I e o parlamento. É aí que a gente vai ter a primeira etapa da revolução, das revoluções inglesas, que é a chamada Guerra Civil. Então essa daqui é a primeira fase das revoluções inglesas, quando Carlos I manda invadir o parlamento, vai prender os seus líderes. É claro que as tropas do parlamento reagem, né, sob a liderança aí de um grande nome, o Oliver Cromwell. Ele vai organizar um novo modelo de exército, e isso vai garantir aí a vitória dos parlamentares à frente desse embate com as tropas contra as tropas reais. É aí que começa a segunda etapa das revoluções inglesas, né? O regime republicano. Eu estou falando um pouco bem rápido, porque a gente já viu tudo isso em sala, né? Nós vimos cada etapa bem minuciosamente. Então, a segunda etapa é o regime republicano, ou em alguns livros também vocês vão encontrar como República Cromwell, ou ditadura de Cromwell, né? Tanto faz, a gente vai encontrar dessas duas formas aí nos livros didáticos. Então, nesse período a gente vai ter um certo centralismo, um certo autoritarismo por parte de Oliver Cromwell. Ele vai acabar se contradizendo nas suas ações, e um dos pontos que marcam aí o seu governo é o chamado Ato de Navegação. Não sei se vocês lembram, hein? Algo muito importante. O decreto do Ato de Navegação era muito claro, só poderia entrar na Inglaterra produtos, mercadorias que fossem aí transportados por navios de origem britânica, o que vai acabar fortalecendo ainda mais a Inglaterra no comércio marítimo. Lembrar que, não podemos esquecer, a Inglaterra é uma ilha cercada aí por mar, né? Então é considerada uma das maiores marinhas mercantes na Europa. Então, por mares, ela vai se transformar na chamada Rainha dos Mares. E o ato de navegação vai contribuir muito para esse fortalecimento, para a valorização dessa atividade mercantil na Inglaterra. É aí que, com a morte de Oliver Cromwell, a gente vai ter aí a sua substituição pelo seu filho, porém ele não tinha a influência, não tinha a liderança da mesma maneira que o seu pai. É aí que o parlamento, já muito descontente com as ações de Cromwell, resolve então promover a terceira fase das revoluções inglesas, a chamada restauração monárquica. Então, olha o nome, restauração. Restaurar, trazer algo de volta. Monárquico, então, a monarquia. Essa é a terceira etapa, aí que eles convidarão aí os últimos descendentes da dinastia Stuart para assumir o governo. Primeiro assume Carlos II, logo depois Jaime II. E aí a gente vai ter uma nova tentativa de implantar o absolutismo monárquico. Inclusive o Jaime II vai tentar também fechar o parlamento britânico. É aí que o parlamento se organiza e lança-se aí na última jogada, a chamada Revolução Gloriosa,
com medo aí da volta do absolutismo monárquico, as tropas do parlamento, os parlamentares decidem fazer uma proposta ao genro de Jaime II, o rei dos Países Baixos, né, o príncipe holandês Guilherme de Orange, para assumir o trono, oferecendo a ele então aí duas coroas, a coroa da Holanda, que já pertencia a ele, e a coroa britânica. Em troca, Guilherme de Orange iria então assinar um decreto, um termo de compromisso, né, iria assinar em um documento na qual ele se comprometia a respeitar as decisões do parlamento e aceitava a diminuição de seus poderes. O nome desse documento é a Declaração de Direitos, Bill of Rights, então chamada Revolução Sem Sangue, é outra maneira como a Revolução Gloriosa ela é conhecida, foi um acordo, nada mais do que um acordo entre Guilherme de Orange e o parlamento britânico, da qual Guilherme de Orange se comprometia a respeitar o parlamento até os seus poderes diminuírem. Por isso que eu falei em sala, na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. Então ficou bem claro que o rei deveria sim se submeter à autoridade do parlamento. E a partir daí a Inglaterra passa a adotar uma monarquia parlamentarista. Quem toma todas as decisões é o parlamento britânico. E a Inglaterra deixa então de ser uma monarquia absolutista. Na nossa próxima aula, nós vamos resolver aquelas questões que foram propostas para vocês envolvendo aí a chamada Revolução Inglesa. Quem não fez a atividade, tem um tempozinho aí para rever o conteúdo. Vocês podem dar uma lida no material que foi entregue em sala, como também dar uma lida no capítulo. Nós fizemos leitura em sala, também marcamos alguns pontos importantes. Quem fez a atividade pode refazê-la novamente para a próxima aula a gente fazer uma correção sobre o tema, tá? Então, até o nosso próximo encontro. Beijo!